que já está no ar. Muito bem. Deus abençoe a todos. Estamos juntos mais uma noite para levarmos aquilo que Deus tem nos dado. Eu estava meditando sobre Jó, que é o modelo, né? Jó é o modelo de alguém que era o último homem do mundo. Um homem abençoado. Lá no começo, a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, próspero, abençoado, com a família, com saúde, mas aí ele perdeu tudo, completamente tudo, e perdeu a saúde, ficou em pele e ossos, perdeu a família, a dignidade. Os amigos que sobraram trouxeram ainda mais dor para juntar ao seu sofrimento, ao seu desespero. Enfim, o estado de Jó era o estado do fracassado. E talvez seja essa a situação de muita gente. A pessoa não vê lugar para ela nesse mundo. Ela acha que chegou ao fim da linha, acabou. Se acontecer alguma coisa, vai ser para piorar ainda mais o seu estado, né? É verdade. Não tem mais esperança, né? Tem gente que perdeu a esperança. Tá sozinha, se sente sozinha, né? Sem ninguém que possa fazer algo por ela. De repente está numa situação assim, parecida, né, com a de Jó. Porque parecida com a de Jó, assim, humanamente falando, não tinha nada, né? Nada a favor dele. Nada que fosse bom, né? Nada que fosse agradável, bom, nenhuma coisa, uma coisa sequer, né? Uma única coisa. Nada. Não tinha nada. Não sobrou nada. Nada. A ponto, olha só, quando a pessoa chega no ponto em que Jó chegou, ele disse assim, e é o que talvez muita gente esteja também dizendo agora dentro dela. Ele disse, lá em Jó 17:1, o meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Quer dizer, ele não conseguia ver nada de bom. Ele não conseguia ver o bem. Como mudar aquela situação? Ele só conseguia enxergar a sepultura. Os seus dias iam apagando e o que ele via era a proximidade da morte. Ele não conseguia enxergar nada que pudesse lembrar, pelo menos lembrar a vida que ele vivia. Ele só conseguia enxergar a sepultura. Diante dele estava a sepultura. E muita gente tem estado também com essa mesma visão. Diante dela está só o desespero, o fracasso, o mal. Ela está esperando a hora de fechar a sepultura sobre ela. Porque para ela, dentro dela, não há mais o que fazer. Não há mais para onde ir, a quem recorrer, né? Verdade. Muitas pessoas já recorreram a tudo, né? Na saúde, já recorreram aos médicos, à medicina, já recorreram a tentar mudar a vida financeira, ter uma vida melhor, uma vida próspera, enfim, uma família, e não conseguiu. E não conseguiu nada. E o que ela vê agora? Não vê nada. Só a morte, Só né? buraco.
Tem gente que só consegue ver buraco no seu futuro. Seu futuro é um buraco. Mas Jó estava enganado. Ainda bem que nós temos a história completa, né, de Jó. Ainda bem que a sua história não está completa ainda. A minha história não está completa ainda. Ainda bem que nós podemos ver pela fé, com os olhos da fé. Nós podemos usar a fé para mudar essa situação, para virar. Para virar. Assim como Deus, a Bíblia diz, olha só, no capítulo 17, Jó diz que não via nada diante dele. Aí, lá no capítulo 42, versículo 10, diz assim, reparem, olha só, e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Meu amigo, minha amiga, Deus vai virar essa situação. Deus vai virar essa situação. Deus vai virar esse cativeiro. Olha, a sua vida vai mudar. Basta apenas que você permaneça. Jó permaneceu. Não deu um tiro na cabeça, ele não se jogou de uma montanha. Não. Ele permaneceu. Ainda que ali, lutando, sabe, com as palavras, mas chegou o momento que ele começou a orar. Começou a orar pelos amigos que estavam ali em condenação, trazendo juízo para ele. Mas ele orou pelos amigos e Deus virou. Deus virou o cativeiro. Aquilo que era cativeiro veio para Jó como o dobro de tudo quanto ele havia perdido. Diz assim, então vieram a ele todos os seus irmãos. Quer dizer, os irmãos não vinham a ele quando ele estava em desgraça, mas vieram. E as irmãs, e todos quanto antes conheceram, e comeram com ele, e se condoeram dele e o consolaram. Aí diz assim, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas, 7 filhos, 3 filhas, e em toda a terra não se acharam mulheres mais formosas que as filhas de Jó. Seu pai lhes deu herança, e depois disso viveu Jó 140 anos, e viu os seus filhos, ele que só via sepultura, ele viu 140 anos na vida dele. Ele que só via morte, ele que só via buraco. A visão de Jó era só buraco. Mas ele viveu 140 anos e a Bíblia diz que morreu velho, farto de dias. Olha só, Rosana. Que bacana, né? Você estava falando, estava pensando, quer dizer, diante de toda a situação que ele estava vivendo, ele não perdeu a confiança. E ele orou pelos amigos, quer dizer, a pessoa, ainda que diante de uma situação que pareça assim, que é o fim. Não pare. Que parece que é o fim. Todo mundo achava que era o fim de Jó, que era o fim da vida dele, que acabou só a sepultura, né? Não tinha mais jeito para a vida dele. Mas olha o que aconteceu, né? Você vê, Jó orou pelos amigos. Ele tinha força, ele tinha confiança, ele confiava em Deus. E essa confiança fez ele orar pelos amigos que estavam falando coisas que ele sabia que não eram certas. Enfim, você tem força. Você tem força, ainda que pareça que está tudo perdido, que você tenha perdido tudo, mas você tem força, sim, para invocar a Deus e mudar a sua história, né, amor? Ele vai virar essa situação, pode ter certeza. Não vai mudar, vai virar. Né? Vai virar, assim como virou, né? Está aqui escrito, olha só. Então, virou o cativeiro de Jó. E olha o resultado, né? Virou. Aquilo que era cativeiro foi virado. E Jó teve o dobro. Ele
teve 140 anos a mais. Ele que só via buraco da sepultura, viu as suas filhas formosas, deixou herança para elas. A vida dele mudou porque ele não desistiu. Você não encontra ele desistindo. Ele disse, eu vejo a sepultura, mas ele continuou indo. Continuou indo. O que você está vendo? Não olha para o que você está vendo agora. Vamos olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro. Porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Vamos falar com Deus. Sim, meu Pai. Crendo, meu Pai, crendo nas Tuas promessas, na Tua palavra, meu Senhor, que tem nos sustentado, nos tem fortalecido. Nós estamos na Tua presença, meu Pai, e vamos permanecer até o fim, porque a Tua presença nos sustenta, nos fortalece. Não importa o que estejamos passando, meu Pai, o Senhor está olhando, o Senhor está vendo essa situação, meu Pai, e nesse momento nós olhamos para o céu e te pedimos que venha o Teu socorro, meu Pai, sobre todos que oram conosco, meu Pai, porque sabemos que o Senhor quer dar uma virada, meu Pai, virar essa situação que está a vida desta pessoa, que está com fé, com certeza agora, que não está olhando para a sua situação, mas está olhando para o Senhor, porque ela confia, ela não vai desistir, ela vai até o fim, meu Pai. Sim, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós ligamos aqui e agora com todos os que creem nessa virada, os que dizem eu creio, os que dizem eu vou até o fim, eu não vou desistir, eu não vou me entregar, ainda que eu não esteja vendo, mas eu creio, e é a minha fé que vai trazer essa virada na minha vida. Fortaleça, meu Deus, coloca esse espírito dentro desta pessoa para que ela possa permanecer firme até o fim. Nós te pedimos por todos os que oram conosco neste momento, estejam onde estiverem, sejam revigorados, sejam fortalecidos. Receba agora coragem, receba agora ânimo, receba agora o espírito da fé, em nome do Senhor Jesus, e quem crê, amém, e graças a Deus, amém. Graças a Deus, está ligado? Está ligado, Deus abençoe a todos. Se você diz, olha bispo, eu quero que alguém assista também essa mensagem, então compartilha, você pode compartilhar, curtir, comentar, deixar o seu comentário de fé, né? Deixar, Deus vai virar a minha vida também. Quem crê, né? Eu vejo a minha vitória. Eu vejo a minha virada. Eu vejo a minha virada, exatamente. Se você crê, então coloca aí no comentário, eu vejo a minha virada pela fé. Amém. Deus abençoe a todos.